E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje aqui ladeado pelo outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Clave Rodrigues. Nosso convidado habitué da casa, o doutor erudito do mundo Blá, Wanderson Santos. Fala pessoal. E hoje a gente retoma a parceria Kurt Busiek e Alex Ross e nós vamos falar de Marvels. Bom, a gente já tinha falado aí do Kingdom Come, o Reino do Amanhã, né? A gente atropelou aí a linha temporal da parceria aí do Alex Ross com o Kurt Busiek. O Marvels é o que realmente estoura, né? Tanto o Alex Ross quanto o Kurt Busiek, né? Foi publicado em 1994, em 4 partes. O Alex Ross ainda não era tão conhecido porque o primeiro trabalho dele, assim, que chamou a atenção, foi uma minissérie para o Terminator, o The Burning Earth, em que ele realmente trabalhou em toda a parte da arte, ele fez o lápis, ele fez a cor e tal. E depois disso ele ilustrou as capas dos romances do Superman, né? Que até Abril chegou a publicar por aqui, né? Pra quem não leu ainda Marvels, mas, bom, agora com essa onda de filme de super-herói e tal, o pessoal tá resgatando os quadrinhos, as editoras estão relançando sagas famosas. E acho que é importante, se você ainda não leu, o importante você saber do Marvels é que ele é basicamente um resumo de todos os grandes eventos que aconteceram da editora, só que pelo olhar de um fotógrafo, né? E eu acho que isso é a genialidade da HQ, em termos tanto de roteiro quanto da arte. Porque, a princípio, a gente vê os quadrinhos assim, como algo extremamente fantasioso, né? Mas a gente está na visão do herói. Então a gente vê lá o vilão chegando, falando com o herói e tal. Agora aqui, como é que é? Por mais que as imagens sejam imagens belíssimas, grandes, você tem os relances deles, né? Porque é a visão de quem tá no mundo normal. Então você fica imaginando, como é que seria um mundo super-herói? Talvez seria assim, né? As pessoas não estão vendo o herói ali na frente, estão vendo passando, assim, rápido, os destroços, né, cara? As consequências da briga de um super-herói com um super-vilão. Isso é muito curioso porque casa muito bem com o que é a Marvel mesmo, né? Eu sempre tive uma visão da editora, das publicações da Marvel, como sendo uma coisa muito realista mesmo. A ideia da Marvel, das histórias do Homem-Aranha se passarem ali em Nova York, você ter realmente a Nova York desenhada e não uma cidade fictícia ou com nome fictício, né? Então tudo isso dá a ideia de realidade. Eu acredito que o Marvels tem essa importância justamente porque ela traz a sensação de realidade, uma vez que é uma história contada pelo ponto de vista de uma pessoa comum. Sim. Talvez, o pessoal fala, né, a diferença da Marvel para a DC é que a Marvel é mais real e a DC é mais mítica, para assim dizer. Talvez, acho que o Marvels seria o ponto extremo do realismo. Não do realismo no sentido de como a pessoa se tornou herói, a coisa dark. Não, nada disso. No realismo no sentido do ponto de vista, né? E da narrativa, né? Então, a gente pega... Não era todo mundo que era a favor... tinha os preconceitos. O próprio protagonista, por mais que a gente veja a história do ponto de vista dele, o ponto de vista dele não é o nosso. Então ele chega nos X-Men, esses caras aí, eu tenho medo desses caras. Você, como leitor e fã de quadrinho, você curte os caras, então é muito interessante. E você compra a ideia dele, né? Você empatiza com a visão dele, né? É verdade. Além do Alex Ross estar aparecendo aí e tal, fazendo um negócio que ninguém nunca tinha visto, né? Pra falar a verdade, foi a primeira vez em que o surfista prateado foi retratado numa página de quadrinhos prateado, realmente. Né? E... No caso, mas o pessoal esquece muito de falar quando fala de Marvels e de Kingdom Come, esquece um pouco de falar do Kurt Busiek, que ele vinha assim de títulos menores, tipo Punho de Ferro e Luke Cage, sabe? E ali ele teve a chance de fazer aquilo que ele realmente curtia, a visão dele do universo super-heróico mesmo, que é aquele negócio de você olhar e se deslumbrar, né? Sim. Tanto que o próprio nome da história, né, Marvels, já diz muito. E foi uma característica que ficou para ele, né? Esse deslumbramento pelo conceito de super-herói, né? Sem, sei lá, você pegar e desconstruir, né? Como é o caso do Alan Moore,
que ele torna o super-herói um negócio muito deprê, né? Não que seja ruim, mas é a visão oposta, né? E nem por isso é menos legal. É verdade. Não, e o Kurt Busiek, ele tem uma sensibilidade, por assim dizer, em tratar determinados temas. O ritmo dele, eu acho tão bem cadenciado, sabe? Em termos, não de ação, né? Porque o Kurt Busiek não é um cara de ação. Ele é um cara, como você falou, mais contemplativo, né? E assim, ele consegue contemplar o conceito sem ser filosófico a ponto assim... o cara acha um conceito e ele bota na fala de um personagem de maneira que fica tentando ser inteligente, né? Autor mostrando que é inteligente. Não, ele coloca a filosofia de uma maneira muito natural, né? Muito bem cadenciada. Então, pelos questionamentos, ele não bota uma frase bonita, ele bota o questionamento no personagem. Coisa que vai acontecer depois mais pra frente no Super-Homem Identidade Secreta, né? Que é também a contemplação do conceito. E é incrível, assim, Marvels eu acho que é a união do roteiro do Kurt Busiek com a arte do Alex Ross é uma coisa assim, incrível, uma combinação perfeita, né? É aí que você vê que é uma sintonia entre o que é escrito e o que é criado em termos visuais, né? Acho que você tem a combinação perfeita da linguagem literária, a linguagem como um texto, e a linguagem como imagem, no caso ali da arte, né? E aí você vê o talento do roteirista. Você vê como o roteirista é genial na questão de pegar vários eventos, várias histórias, costurar isso de uma maneira incrível, né? Quer dizer, são eventos que não têm ligação nenhuma e conseguem ligar esses eventos numa única história. E a escolha, a questão da sensibilidade. Então, a escolha do ponto de vista. A gente tem um ponto de vista de um jornalista, de um fotógrafo. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas ele escolhe justamente aquele que retrata, aquele que marca a realidade, né? E de uma maneira interpretativa. A gente não pode esquecer, por mais que o jornalismo seja uma questão que não coloque interpretações, ou que não exija a interpretação, você tem que ser imparcial e tudo mais, mas é muito difícil, né? A gente sabe como é difícil você ser imparcial. O próprio jornalista, ele é muito falho em sua profissão, porque tem um momento lá no segmento dos X-Men, onde ele tá com aquela galera que tá gritando, xingando, falando, pô, tem um cara ali, vamos pegar ele e tal. E ele se junta à multidão gritando. Então, uma hora ele fala, eu não sei porque eu comecei a fazer isso, mas estou fazendo. Eu fiz, e um exatamente. Cara é um jornalista. Pois é, então quer dizer, você vê a humanidade, né, do personagem. Então, quer dizer, antes de ser um jornalista, antes de ser um fotógrafo, ele é um ser humano. Exato. E é um ser humano que é movido muito pelas emoções. E você percebe que a questão da emoção, ela se dá ao longo da linha narrativa do Marvels inteira, desde o começo até o final. Então, todas as dúvidas que o personagem tem, todos os conflitos que ele tem que enfrentar, todas as situações quando ele é pego assim de surpresa, né? Muitas vezes eu gosto muito de ter, não? A gente sabe muito bem que Marvels é dividido em 4 livros, né? E para mim, disparado, o segundo é o melhor, né? Que é justamente quando aparecem os X-Men e tem todo esse questionamento ao ponto disso chegar à casa dele. Sim. Então, essa qualidade narrativa do Busiek acaba resultando na arte do Ross, que é uma consequência desse talento. Exato. Foi até oportuno você ter falado da edição 2, cara. Só puxando um pouquinho da primeira, que é o aparecimento do Tocha Humana, a briga dele com o Namor e tal, até essas mudanças de perspectiva do público, né? O Namor era nosso inimigo, agora ele é nosso aliado, depois ele passa a ser nosso inimigo novamente, né? É extremamente complicado com o espaço que o Busiek tinha aqui, essas 4 edições, de se propor a dar uma geral, ainda que seja muito resumido, né? Mas dar uma geral por todo o caminho do universo Marvel, da década de 60 até a década de 90, né? Sim. Ou melhor, vamos dizer, até a morte da Gwen Stacy, que é mais ou menos o final da Era de Prata, né? Dos quadrinhos, né? Então você sai daquele negócio, né, que era a briga do super ser no primeiro número, que era um negócio mega maravilhoso e tal, apesar do próprio protagonista ter se ferido, né, no primeiro. E a segunda edição, além dela ter concorrido ao Eisner de melhor edição, né, porque lá eles têm essa categoria, né, dentro de uma minissérie, eles premiam a melhor edição dentro
dentro do conjunto. Os mutantes, além de eu ter falado daquele lance do surfista prateado, que pela primeira vez apareceu prateado, ali pela primeira vez você viu os mutantes como assustadores, né? Porque se você estivesse lá, você ia ter medo daquelas pessoas, do jeito que elas estavam ali, né? Com aquela luz, o cara ali na penumbra com o visor brilhando e tal. E o lance da menininha também, que absurdamente bacana, demais, né? E aí te puxa, né, para aquele negócio, fala, e se fosse eu? Né? Muito, né? Você realmente entra na história e aí entra mais uma vez a escolha da perspectiva, né? Então, por essa perspectiva, você acaba se identificando com o personagem e nessa identificação com o personagem, você toda hora está se colocando, putz, e agora? E se fosse eu? Então, quando você vai virar a próxima página, quando você começa a ter a solução para aquele conflito, você pensa, poxa, mas será que eu faria isso? Será que isso aconteceria comigo? Será que isso vai acontecer comigo, inclusive, né? Então, é aquela coisa, parece que a história, ela salta das páginas e vem para a sua realidade, né? Então, acho que esse realismo é o ponto alto mesmo, a grande marca assim, que a HQ traz. Não, e os detalhes, né, é uma história que ela se propõe a ser algo realista, de novo, não realista no sentido dark e tal, mas realista de ponto de vista mesmo e tal. Mas como ela faz o começo, né? Tá lá o fotógrafo com os caras, até o Jameson tá lá junto, né? É um dos amigos. E eles falam, pô, estamos indo pra Europa, que lá que tá acontecendo as coisas. Quando começa a onda de super-herói, quem tava lá na Europa tá voltando, que aqui não, né? Mas nos Estados Unidos estão acontecendo as coisas. Então é legal que, assim, do mesmo jeito que o Alan Moore em Watchmen fez, colocou lá um mundo comum e a partir de determinado ponto mudou tudo, ele faz a mesma coisa aqui. E o legal é que continua no ponto de vista do fotógrafo. Então, fotógrafo, o que era importante? Era importante isso. E como tudo isso afetou a vida do cara e de maneira cotidiana. Sim, mas ele ficou com uma marca. Ele ficou com uma marca no... E essa marca eu acho muito simbólico, né, nesse roteiro, né? Quando você para pra pensar, você fala, puta, isso é só um detalhe, o cara se machucou, saiu do hospital e tal. Não, cara, mas eu acho que é como se ele falasse, cara, isso marca a gente, cara. É um negócio muito indelével na cultura, né? Com certeza, é palpável, né? Quer dizer, então tudo aquilo que está acontecendo, ele poderia ser só mais uma testemunha. Ele poderia ser só mais um leitor de quadrinho, entre aspas, né? Nesse caso, figurativizado lá na figura do jornalista. Então, ao ponto que o tijolo chega, atinge no rosto e deixa uma marca para a vida inteira, então é como se estivesse simbolizando, olha, isso é concreto, isso é real, está acontecendo, né? E aí ele leva isso pro resto da vida dele. Não, e o símbolo do olho é realmente uma marca que fica, porque tem o seguinte, ele é um fotógrafo, então primeira coisa, ele perde perspectiva. Sim. Né? Segunda coisa, ele enxerga as coisas através da lente. Até mesmo, acho que tirando o segmento do X-Men, que ele viu a garota na casa, tal, né? Mas todo o resto ele via as maravilhas, né, como ele chama, através de uma lente. E com o passar da história, ele passa a usar óculos. Então ele só tem um olho, daí tem uma lente, e depois dessa lente tem uma outra lente, né? Olha só quantas divisões. Claro, tipo, isso aqui é meio uma viagem interpretativa. Mas olha só quantas refrações da imagem real passa através dele, né? E daí, quando ele vai escrever o livro dele e tal, as maravilhas, são as perspectivas dele, mas assim, totalmente direcionado a ele como humano, né? Como o Wanderson falou, não a ele como jornalista, exatamente, né? A história toda é em cima de um jornalista e ele está colocando relatos jornalísticos. A história toda é assim, só que em nenhum momento o relato é jornalístico. O relato é sempre humano, sempre humano. O que torna a Marvel tão sensível é o que falta nos filmes de super-herói, que é o componente humano, é o olhar humano. Não estou falando que os filmes da Marvel deveriam ser um transeunte qualquer que está vendo de lá de longe o negócio acontecendo. Mas a questão é que os filmes de super-herói em geral, não estou falando 100%, né? Eles trabalham com aquele negócio daquela representação que o cara que está do outro lado da tela, ele tem que querer ser o cara, entendeu? Porque o cara joga frase de efeito, o cara é fortão, o cara vai lá, faz isso e aquilo, só que falta muito dessa humanidade que a gente vê no Marvel, que a gente vê no Kingdom Come, falta muito. Mas tem um filme que a gente vê, Corpo Fechado. Não, sim.
Mas não é uma adaptação direta. Exatamente. Mas o que ele faz? Ele brinca com ele brinca, no caso, o super-herói, né? Tá ali, mas essa visão mais sensível, né? Sim. Você tem um garoto. Sim. Seu pai é um herói. Uma curiosidade sobre a publicação do Marvels pela primeira vez no Brasil, que foi entre 94 e 95, não muito depois da original, é que a editora Abril, que hoje é tão odiada aí pela galera das antigas, aí falando, nossa, mas cada edição lixo e tal, eu concordo em partes, né? Mas eu tenho que dar meu braço a torcer, porque quando o Marvels foi publicado no Brasil, ele foi publicado exatamente igual à edição americana, com uma capa com acetato, tá? Muito mais legal, bem impresso pra caramba, muito mais legal do que essa edição encadernada aqui que saiu da Panini, infelizmente. Isso aqui nunca mais saiu no Brasil, hoje você acha em sebo. E se você curtiu essa edição aqui, achou muito legal mesmo, você pode procurar nosso amigo do Grilo HQ, que ele trabalha com gibi usado, ele trabalha com gibi novo, e ele tem essas edições do Marvels aí antiga. Se você se interessar, é só entrar no site dele, o endereço está aparecendo aí no vídeo. Esse foi o Formiga na Tela sobre o Marvels do Kurt Busiek e do Alex Ross. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe. Procure a nossa fanpage no Facebook, siga a gente no Twitter, no Google+, no Instagram. Todos esses links das redes sociais você encontra aí na descrição do vídeo. E se você quiser escrever pra gente com qualquer sugestão, xingamento, sei lá, falar de alguma coisa que a gente não falou do Marvels que você gostaria de ter ouvido, você pode escrever para natela@formigaelétrica.com.br, conforme está aparecendo no vídeo agora. Então é isso. Gustavo Clive, Wanderson Santos do Mundo Blá. Prazer, galera, e acessem mundobla.com.br. E é isso.